da nossa constância, do nosso testemunho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Então, pessoal, hoje é a nossa quinta aula da Escola da Fé. Nós vamos, como temos feito nas noites anteriores, fazer um pequeno resumo para a gente, uma pequena lembrança, um resumo das aulas passadas, para a gente ir acompanhando a continuidade. Hoje eu preparei aqui para vocês poderem ver um esqueminha com os tópicos daquilo que a gente viu até o momento, né? Então a gente lembra que a gente começou falando o que está no Catecismo da Igreja Católica, que no nosso coração existe um desejo de Deus, que o homem foi feito por Deus e para Deus, e a gente não está bem enquanto a gente não tem o nosso encontro com o Senhor, certo? Nós somos feitos para conhecer, amar e servir a Deus. A gente só está bem quando a gente se encontra de verdade com o Senhor. Então, o desejo de Deus está no coração de cada pessoa, essa falta, esse desejo pelo infinito, né, pela verdade, pela bondade, pela felicidade. No fundo, é um desejo que só Deus pode preencher. Nós somos feitos para Deus. Deus fez a gente para Ele, e naturalmente que Deus, né, deixou meios, Deus providenciou meios para que a gente pudesse chegar a Ele, já que nós somos feitos para Ele, né? Então, como que a gente pode conhecer Deus? Como que a gente pode, né, chegar ao conhecimento de Deus? E daí, então, tá aí, né? Existem duas vias para a gente chegar ao conhecimento de Deus. Com a nossa inteligência, mesmo ainda antes de ter fé, se a gente olha para a obra da criação, a gente precisa chegar a essa conclusão, a gente pode chegar a essa conclusão, né? Isso não veio do nada nada provém, né? Essa ordem que existe no universo precisa ter uma inteligência ordenadora, né? A gente olha e contempla o que diz lá no Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia obras das suas mãos, né? Mesmo sem fé, olhando para esse mundo, com a razão, com a inteligência, a gente pode chegar ao conhecimento que Deus existe e saber algumas coisinhas sobre Deus. Agora, isso é pouco, né? Então, olha, além de chegar a Deus pela razão, Deus nos concede o dom da fé, certo? Deus que fez esse mundo e deixou um recado para nós nesse universo criado, né? Deus também veio falar conosco. Ele se revelou a nós, ele se mostrou a nós em Jesus. A gente acolhe esse Deus que se mostra, a gente acolhe a revelação de Deus, a gente adere a Deus que veio se mostrar e conversar conosco, falar conosco, a gente acolhe e adere pela fé. Pela fé, eu digo um sim a Deus que veio conversar comigo. Eu acolho a palavra dele, eu me comprometo com ele, não é? Eu me coloco nas mãos dele, né? Certo? Deus veio e se mostrou a nós em Jesus, e ele suscita no nosso coração a graça que ilumina nosso entendimento e move a nossa vontade para dizer um sim àquilo que ele revela para nós em Jesus. Isso é a fé, não é um sentimento, né? Às vezes ela toca no nosso sentimento, mas é essa certeza que em Jesus eu vejo o Pai, que ele é o caminho e a verdade e a vida, que a sua palavra, né, é sustento, é alimento, é mais verdadeira, né, do que aquilo que eu toco, né, com as minhas mãos, né? Não é isso que o Papa Emérito, que fez aniversário ontem, dizia, que ter fé é acreditar que as coisas invisíveis são ainda mais concretas do que as coisas visíveis? Claro. Então eu tenho esse desejo de Deus,
pela razão eu posso conhecer alguma coisa do Senhor. Mas Deus veio conversar comigo, se revelar a mim, se mostrar a mim, a nós, ao seu povo em Jesus. E eu digo sim a essa revelação de Deus pela fé. Claro, os dois caminhos para chegar a Deus, a razão e a fé. Entre eles deve ter uma harmonia e uma complementariedade, certo? Depois, né, como a gente disse, Deus não deixou a gente sozinho, ele veio aqui, tentou conversar com Abraão, mandou patriarcas, profetas, até se fazer homem e abrir o coração para nós em Jesus, né? Não é uma coisa subjetiva, não é isso. Deus entrou de fato, agiu na história humana, né? E Deus se mostrou. Onde que eu encontro a revelação de Deus? Onde que eu encontro a palavra de Deus? A palavra de Deus na igreja está nas Sagradas Escrituras. Jesus revelou tudo para os apóstolos, deixou a igreja, deixou os apóstolos, ensinou os apóstolos e mandou que os apóstolos fossem e ensinassem. E enviou o Espírito Santo para que eles cumprissem com autoridade a missão deles. Os apóstolos foram transmitindo aquilo que ouviram de Jesus, primeiramente pela pregação, né? Antes de ter a Escritura, a palavra de Deus escrita, os apóstolos ouviram de Jesus e foram transmitindo oralmente, né, aos primeiros cristãos. Essa palavra de Deus que era transmitida pelos apóstolos oralmente se chama tradição. A palavra tradição significa transmissão. Os apóstolos foram transmitindo em cada Eucaristia, em cada pregação, aquilo que eles aprenderam de Jesus. Aquela palavra oral era a palavra de Deus, ensinada pela boca dos apóstolos. Depois de uns 20 anos, Deus suscitou alguns apóstolos e colaboradores para também escrever a palavra de Deus. E assim, dentro da igreja, surgiu a palavra de Deus escrita, que são as Sagradas Escrituras. Então a gente encontra a revelação de Deus, a palavra de Deus, na Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, e na tradição, que é a palavra de Deus que vai sendo transmitida oralmente pela igreja. Então, isso é um ponto que nos distingue dos nossos irmãos protestantes. Os protestantes, eles têm a palavra de Deus escrita e cada um interpreta do seu modo. Por isso que quando tem uma divergência de interpretação, o que faz? Funda uma igreja nova. Daí o outro lê a mesma palavra e entende de outro jeito e funda outra igreja. Na igreja católica, não é assim. A gente lê a palavra de Deus e para a gente entender exatamente o que ela quer dizer, a gente olha para a tradição. Significa, a gente olha para como os apóstolos ensinaram, como acreditaram os padres da igreja, os primeiros que anunciaram o evangelho, o que eles entenderam por aquela passagem. Deu para entender? Como que eles aprenderam o sentido daquela passagem de Jesus? Né? E assim a gente tem o sentido exato da Escritura. A Bíblia e a tradição a gente precisa entender juntas. A tradição mostra para a gente o verdadeiro significado de cada passagem da Escritura, certo? São as fontes da revelação, a Bíblia e a tradição, né? E o magistério da igreja, que é o Papa e os bispos unidos ao Papa. Eles não podem mudar a palavra de Deus, não pode pôr, não pode tirar. O que eles devem fazer é cuidar para que tudo que Jesus ensinou chegue sem mudança, sem alteração a cada geração. Deu para entender? Vamos supor, o Papa poderia, sei lá, alguma coisa que o Senhor disse. Como que a igreja, mais uma vez, aquela passagem, por exemplo, da Eucaristia. Jesus falou que é o meu corpo que é dado por vós, que com a minha carne bebe meu sangue tem vida eterna. Como que a tradição da igreja ensinou isso? Como que os primeiros cristãos acreditaram, nisso, nessas palavras? Acreditavam que era só um símbolo? Não. Tanto é que a gente tem relatos históricos de cristãos sendo acusados de comer carne humana, porque eles falavam que comia carne de Cristo com tanta convicção que quem não entendia pensava que eles estavam comendo gente. Ou seja, tá vendo? A gente vê como a igreja ensinou essa passagem ao longo de 2000 anos, né? Movida pelo Espírito Santo, como que ela aprendeu de Jesus o significado, não é? E assim a gente continua até hoje, né? Então a gente tem, na igreja, se a gente tem uma dúvida sobre o significado da Escritura, a gente vai olhar
como os primeiros cristãos entenderam, como a igreja tem ensinado nesses 2000 anos, e a gente tem a certeza que vem da fé. Claro? Então, a fonte, onde a gente conhece Deus, na palavra de onde Deus se mostra a nós, na Bíblia e na tradição. A gente encontra o ensinamento, a palavra de Deus viva, nas orações da liturgia, nos escritos dos padres da igreja, os primeiros escritores cristãos, né? A gente vai vendo como que a igreja foi ensinando a Sagrada Escritura e toda a palavra que ela recebeu de Jesus, né? Então, é um resuminho da aula de ontem. Acho que deu para todo mundo acompanhar. Ontem não, desses dias anteriores. Acho que deu para todo mundo acompanhar direitinho, né? Mais uns esclarecimentos antes da gente passar adiante. Quando a gente fala de revelação, a gente está falando da revelação pública, de Deus que se mostrou a todo o seu povo. A revelação pública, isso que a gente precisa crer, acreditar, confiar, todo católico precisa aderir. Essa revelação de Deus para todo o seu povo, ela terminou com a morte do último apóstolo, que foi São João. Em Jesus, Deus disse tudo. Quando o último que aprendeu de Jesus faleceu, terminou a revelação pública. Agora a gente vai tirando desse tesouro da igreja coisas antigas e novas, desse tesouro da palavra de Deus. Isso é revelação pública. Todo católico precisa acreditar na revelação de Deus em Jesus, em tudo que Jesus mostrou, ensinou, revelou. Tem que acreditar na palavra de Deus, certo? Agora, outra coisa é a revelação privada. Inclusive tem gente que fez essa pergunta aí, acho que ontem ou anteontem. O que é revelação privada? Jesus pode aparecer a uma pessoa, a um santo. Nossa Senhora pode aparecer como apareceu, né? E pode trazer uma mensagem que desperte a gente para aquilo que Jesus já disse. E aquela pessoa que recebeu essa revelação privada, ou aquele grupo de pessoa, né, se ela está convicta que é da parte de Deus, ela deve, se está em harmonia com aquilo que Jesus ensina, ela deve aderir àquilo. Mas nenhum católico é obrigado, por fé divina, a aceitar uma revelação privada. Cada um é livre. O que a gente não pode deixar de aceitar é a revelação pública, o que está na palavra de Deus, escrita e transmitida. Por exemplo, Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos de Fátima. É óbvio, né? Claro, é evidente, são tantos sinais que a gente tem essa certeza que a mãe de Jesus ali falou e deu uma mensagem muito forte para o século XX, né, 21 também. Agora, se um católico fala assim, eu não sei, eu não acredito, ou um santo que teve uma revelação, eu não sei, ele não é obrigado a crer. Agora, se um católico falar assim, eu não acredito que Nossa Senhora foi concebida sem pecado. Bom, daí é diferente, porque isso é revelação de Deus. Está na Escritura, está na tradição, isso Deus está ensinado pelo magistério, isso Deus revelou publicamente. Isso é necessário. Isso eu preciso aderir isso com fé divina, né? Isso não é opcional. Tá dando para compreender? Então, olha, quando a gente fala de revelação, aqui a gente está falando de revelação pública, daquilo que todos nós, dessa palavra na qual Jesus abriu, é uma coisa objetiva, não é a gente que sentiu no coração, não, é Ele que se mostrou, e a gente adere pela nossa fé. E todo cristão católico precisa aderir naquilo que foi revelado por Deus e está na Bíblia e na tradição, anunciado, guardado, conservado, transmitido pelo magistério da Igreja. Claro, isso é muito importante, né? Lutero, quando deixou a igreja, quando ele protestou, ele disse, só a escritura, não tem tradição, eu só acredito no que está escrito. O que aconteceu foi que cada um começou a interpretar de um jeito, e daí dele surgiram quantas igrejas, ou quantas comunidades, não é assim? A Igreja Católica olha para a Escritura e ela vê como os primeiros cristãos entenderam, como aqueles que estiveram com Jesus entenderam, como a igreja sempre ensinou, e ali na tradição, então, ela tem a certeza do sentido
daquela passagem da Escritura, daquilo que está na palavra de Deus. Deu para entender? Fontes da revelação, Bíblia e tradição, anunciado e transmitido pelo magistério da igreja. Certo, pessoal? Então, tá bom. Antes da gente falar a respeito da criação, espero que esteja todo mundo acompanhando, que a imagem esteja boa, que o som esteja bom. Antes da gente falar Antes da gente falar a respeito da obra da criação, só vamos falar mais uma coisinha, completar mais uma coisinha da aula de ontem a respeito das Sagradas Escrituras. Eu achei aqui na internet como que eu diria aqui, uma imagem, só para a gente ver como as Sagradas Escrituras se dividem. É um livro e, ao mesmo tempo, a Bíblia ao mesmo tempo que é um livro, são 73 livros. Ela, nessa estante aí de livros que representa as Sagradas Escrituras, existem 4 prateleiras. As 2 de cima são o Antigo Testamento. As 2 de baixo são o Novo Testamento. Se a gente reparar, a gente vê que as estantes de cima, as prateleiras de cima estão bem cheias, porque o Antigo Testamento é bem maior do que o Novo Testamento, tanto em número dos livros do que no tamanho dos livros. São 46 livros e, de modo geral, são maiores do que os livros que compõem o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento, ele tem alguns conjuntos de livros, tem algumas unidades interiores, né? Olha aí nessa imagem, na prateleira, os livros azuis. Os livros azuis são os primeiros 5 livros da Bíblia. Nós chamamos esses livros de Pentateuco. A palavra penta vem do grego, nós sabemos o que significa, né? Pentacampeão, ou seja, 5 vezes campeão, não é? Pentateuco significa 5 rolos ou 5 livros. São os 5 primeiros livros da Bíblia, eles formam um conjunto. Nesses 5 primeiros livros da Bíblia, a gente vê Deus que faz o mundo, Deus que faz o homem e Deus que faz e forma o seu povo. A gente vê Deus criando o mundo, Deus criando o homem e Deus criando o povo dele nesse mundo, o povo de Abraão, de Isaac e Jacó, que em Jesus seria a causa de bênção para todos os povos da terra. Claro, esses 5 primeiros livros a gente chama de Pentateuco, os judeus chamam de Torá, que significam a lei, né? O primeiro livro da Bíblia, do Pentateuco, é o livro do Gênesis. A palavra Gênesis significa origem, porque é exatamente esse o tema deste livro, né? Ou seja, a origem, de onde que esse mundo veio, como que surgiu o homem, como que surgiu o mal nesse mundo, como que surgiu o povo de Deus. Então, né, ali a gente vê a Gênesis de tudo, no livro do Gênesis. O segundo livro é o livro do Êxodo. Às vezes são palavras que podem soar para nós estranhas, mas o que significa essa palavra Êxodo? É uma palavra grega que significa saída. Por que saída? Porque ele começa mostrando a saída do povo de Deus, né? A caminhada do povo de Deus pelo deserto rumo à terra prometida, certo? O terceiro livro é o livro dos Números. Por que esse nome? Porque ele vai falando do nome, dos números das pessoas que saíram do Egito e caminharam pelo deserto para a terra prometida. Depois, Levítico é um livro que vai, sobretudo, dar as normas de como deveria ser o culto, a celebração, o sacerdócio, o sacrifício no Antigo Testamento. E, por último, o Deuteronômio. Deuteronômio significa segunda lei. Nesse último livro do Pentateuco, é como se fosse feito um resumo de tudo até ali. Atribuído a Moisés, tem 5 sermões
que Moisés faz, lembrando de tudo que Deus tinha realizado até ali. Pessoal, vamos decorar no sentido de pôr no coração e saber na ponta da língua o nome dos 5 primeiros livros da Bíblia, do livro do Pentateuco. Eu vou falar, depois você repete comigo, certo? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Repete agora. 1. Certo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Vamos pôr isso daí no coração, né? Como que as 5 primeiras palavras, os 5 primeiros livros, as 5 primeiras declarações de Deus para nós na palavra de Deus escrita, certo? Então esse é o livro, esse primeiro conjunto é o conjunto do Pentateuco, 5 livros. Depois a gente pega nas Sagradas Escrituras, vem os livros que nessa estante estão em vermelho. São chamados livros históricos, porque conta quando o povo de Deus chegou na Terra Prometida, como que Deus foi conduzindo o seu povo, como que Deus mandou os juízes, como que Deus enviou os reis, vai mostrando as dificuldades, os erros, os pecados, a graça, a correção de Deus ao longo da história da salvação no Antigo Testamento. Então esses vermelhos são os livros históricos, como que Deus conduziu a história do povo eleito até chegar em Jesus. Depois, na segunda prateleira, tem esses livros que são brancos ou cremes, que são os livros sapienciais. São orações, hinos, cânticos que Deus inspirou no meio do seu povo. Tem o livro dos Salmos, o dos Provérbios, Eclesiastes, Eclesiástico, Jó, Cântico dos Cânticos e assim por diante. Depois, na parte roxa, nós temos os livros proféticos. Deus inspirou pessoas para falar em seu nome ao povo do Antigo Testamento. São os profetas. Os primeiros são chamados maiores, porque os livros são maiores. Os seguintes são chamados menores, porque os livros são menores. Os mais conhecidos, talvez seja exatamente nessa ordem: Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, que é como uma extensão de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são os profetas maiores. Os outros são os menores. Por quê? Porque não são menos importantes? Não. Porque os livros que eles escreveram, os livros das profecias deles que foram escritos, são livros menores. Esses são os conjuntos de livros do Antigo Testamento. Ou seja, o Pentateuco, os livros históricos, os livros sapienciais e os livros proféticos. Claro? E no Novo Testamento? Quais são os conjuntos de livros do Novo Testamento? Primeiramente, os Santos Evangelhos. São os livros azuis, com exceção do último mais grossinho aí que está na estante. O Evangelho significa boa nova e a grande notícia que Deus veio, que o Salvador chegou, que Deus cumpriu a sua promessa. Cada Evangelho é escrito para a gente acreditar, para a gente fazer o ato da fé em Jesus, que é Ele, o Salvador prometido. Essa é a notícia. Deus veio ficar entre nós. Ele cumpriu, Ele nos amou até a cruz e Ele venceu a morte. São 4 os evangelhos. Também a gente vai saber o nome dos evangelhos na ponta da língua, hein? Mateus, Marcos, Lucas e João. Quais são os evangelistas? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mais uma vez, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois dos evangelhos na Bíblia, vem um livro particular, que se chama Atos dos Apóstolos. Este livro, que também está na cor azul, ali está com uma repartição vermelha que eu fiz, ele é o evangelho da igreja, é o evangelho do Espírito Santo. Ele mostra os primeiros atos dos apóstolos depois que Jesus foi para os céus.
como Jesus mandou o Espírito Santo prometido, as primeiras coisas que os apóstolos fizeram, que São Pedro fez, a conversão do apóstolo Paulo, os apóstolos anunciando o evangelho, fundando igrejas, fundando comunidades, né? Então, como que o Espírito Santo continuou conduzindo a igreja depois da subida de Jesus aos céus? É o livro dos Atos dos Apóstolos, que mostra os primeiros passos da igreja de Jesus, certo? Depois, tem essa prateleira grande, vermelha, né? As epístolas de Paulo, ou as cartas paulinas, ou as cartas de São Paulo. Paulo foi o grande apóstolo que não chegou a conhecer Jesus antes da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitado foi atrás dele, e Jesus reservou ele para anunciar o evangelho para os povos pagãos e fazer a palavra de Deus chegar longe. E São Paulo, movido pelo Espírito Santo e orientando essas comunidades, sobretudo aquelas que ele fundou, através de cartas. E essas cartas foram inspiradas por Deus e são palavra de Deus. Por isso que a gente vê lá a carta de São Paulo aos Romanos. Porque antes de ir para Roma, ele escreveu uma carta para os cristãos que estavam em Roma, né? Tem lá carta, né, primeira, segunda carta aos Coríntios, né? Não tem absolutamente, é óbvio, nada a ver com Corinthians, absolutamente nada, né? Tem a ver carta aos Coríntios. Corinto era uma cidade importante e São Paulo escreveu cartas anunciando e orientando com a palavra de Deus aos cristãos ali daquela comunidade que ele tinha fundado, né? Carta aos Efésios, aos cristãos de Éfeso, né? Aos filipenses, aos cristãos de Filipo. Algumas cartas São Paulo escreveu para uma pessoa particular, individualmente, não a uma comunidade. Por exemplo, carta a, ou primeira e segunda carta a Timóteo, certo? Na carta a Tito, carta a Filemon. É muito pequenininha e belíssima essa carta a Filemon. Depois vocês viram que tem uma repartição vermelha que eu fiz, carta aos Hebreus. Essa carta foi escrita não por São Paulo, mas por um discípulo dele. E a todo o povo hebreu. O que é o povo hebreu? A todo o povo de Deus que veio do Antigo Testamento, aqueles que pertenciam ao povo de Israel, né? São Paulo anunciando a eles, aos que vieram do judaísmo, o evangelho de Jesus. Essas são as cartas paulinas, que a gente sempre escuta nas missas, né? Normalmente na segunda leitura das missas de domingo, né? Então essa prateleira em vermelho. Depois, na última prateleira de baixo, a gente tem umas cartas, uns documentos, uns livros em verde, chamados Cartas Católicas. Por que tem esse nome? Porque só na Bíblia católica tem? Não. Na Bíblia dos protestantes também tem as cartas católicas. Por que tem este nome? Porque a palavra católico significa universal. Porque foram cartas escritas, atribuídas a apóstolos, não a uma comunidade apenas, mas a toda a igreja, a universal, ao universo da igreja, né? Por isso que são cartas católicas, ou seja, para toda a igreja. Então a gente tem a carta de Tiago, que é aquele apóstolo do Senhor. A gente tem duas cartas atribuídas ao apóstolo Pedro, aquele que Jesus escolheu para ser o chefe da sua igreja. Depois, nós temos 3 cartas que são atribuídas ao apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João e o mesmo que escreveu o Apocalipse, né? Temos uma carta atribuída a Judas, São Judas, né? Então vale a pena naturalmente lembrar, todo mundo sabe, mas vamos lá. Existia no grupo dos apóstolos 2 Judas, um que é santo, São Judas Tadeu. E existiu o outro Judas, que naturalmente não é santo, né? Que é Judas Iscariotes, que traiu Jesus e cometeu suicídio. Essa carta de São Judas, naturalmente, não tem nada a ver com Judas Iscariotes, é São Judas Tadeu, né? Então essas são as cartas católicas. E o último livro da Bíblia, ele é um gênero à parte. É o livro do Apocalipse.
A palavra Apocalipse significa revelação, que é Jesus ressuscitado, o Espírito Santo, revelando para a igreja aquilo que estava acontecendo e que vai continuar acontecendo até o desfecho da história com a volta de Jesus. É um livro que enche o coração de esperança no meio das lutas desse mundo, porque mostra como o Espírito Santo vai falando com a sua igreja, como a nossa oração chega ao céu, como os santos intercedem por nós e mostra a vitória final de Jesus. Mostra no Apocalipse como que vai ser o desfecho da nossa história, como que vai ser. Vai ser, né, a igreja dizendo para Jesus, vem Senhor Jesus. E Jesus falando, eis que venho. A Jerusalém do alto, nossa mãe, descendo do céu, toda adornada para o seu esposo, para Jesus, para a grande festa que é o céu, para o banquete do Cordeiro. Esses são os livros que compõem os 73 livros que compõem as Sagradas Escrituras. 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Pessoal, vou fazer uma proposta aqui para vocês, né? A ideia hoje seria falar um pouquinho, terminar um pouquinho das Escrituras e começar a respeito da criação, né? Mas uma das coisas mais fascinantes que tem é a gente estudar o livro do Gênesis. É fabuloso, é fantástico a gente entender o que está por trás daquele poema da criação, o significado da criação do homem. É fantástico o livro do Gênesis. A minha proposta é a gente fazer o seguinte: tem bastante perguntas sem responder. Então, hoje eu usaria esses próximos 30 minutos para responder perguntas passadas, né? Tem algumas que talvez não seja só de um, seja de muitas pessoas. E segunda-feira, daí a gente recomeça já estudando diretamente a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Pode ser? É usar esse tempo agora, essa segunda parte da aula, para a gente falar acerca das perguntas que vocês deixaram, e a gente deixa para começar a criação e o livro do Gênesis na próxima semana. Quem concordar em ter agora perguntas, dá um joinha, né? Quem quiser que a gente comece logo, né, o Gênesis, que sinal que faz? Não sei se tem sinal para baixo, acho que não. Faz uma cara de bravo aí, que daí eu vou entender que você quer que eu comece já, né? E pule as perguntas. Vamos lá, vou esperar vocês responderem então um segundinho. Enquanto eu bebo uma água, podemos usar esses 30 minutos para responder as perguntas, ou querem que a gente vá direto para as Sagradas Escrituras? Então, aqui, pelo que eu estou entendendo, o pessoal concorda em responder pergunta. Luci, tem uma paroquiana nossa aqui de Serra Negra que mora em Londres há uns anos, está acompanhando todo dia. Vanilde, um grande abraço. Carlos Barbosa, nosso ministro. Luiz Fernando, Silvana, Alice, grande abraço. Está chegando o netinho, hein, Alice? Um abração na Márcia. Estamos rezando, né, para logo vocês estarem festejando a chegada do novo membro da família. Simone, sempre presente. Sônia, um grande abraço. Graci, lá de Olambra, né? Que bom saber que você também está aqui. Karina Vieira, de Mojimirim. Daniel, né? Então vamos lá. Selma. Vamos lá então, vamos responder então algumas perguntas. Deixa eu mudar aqui então, deixa eu voltar aqui para mim, eu tirar a nossa estante de livros ali e a gente vai tentar responder algumas perguntas. Uma pergunta muito interessante aqui. Padre, podemos afirmar que a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, é fruto da tradição, que foi a partir da transmissão oral que surgiu os escritos do Novo Testamento? Então, muito interessante, no meu entender, sim. Jesus ensinou os apóstolos e falou para eles, ide e ensinai. Os apóstolos foram transmitindo aos primeiros cristãos. E a gente pode imaginar, né, numa pregação, os apóstolos falando aquilo que eles lembram de Jesus, aquilo que Jesus ensinou. A gente pode imaginar na Eucaristia, na Santa Missa, os apóstolos, antes de ter a palavra de Deus escrita do Novo Testamento, não é? Os apóstolos contando aquilo que eles aprenderam de Jesus e depois partiram o pão. Em cada Eucaristia, né, eles iam ensinando. Depois
alguns movidos pelo Espírito Santo escreveram ali. Né? Mas a gente pode pensar que a Bíblia, de alguma maneira, surge da missa, surge da Eucaristia. Isso quem diz é o Scott Hahn, e eu concordo plenamente. A palavra de Deus primeiro foi transmitida só oralmente, aquilo que recebi eu vos transmiti, de São Paulo. Sobretudo era ensinado, um momento especial certamente era a Eucaristia. A missa teve vários nomes. Primeiro teve partir do pão, né? Depois a Eucaristia, que a gente chama, né? E Santa Missa, né? Então, olha, ali aquilo para nós hoje é a liturgia da palavra, de início o Evangelho, ao menos, as cartas, eram um ensinamento dos apóstolos. Depois foi sendo escritos, né? E daí aqueles livros escritos que ainda não eram conjunto eram mandados de uma comunidade para outra, quando os apóstolos já nem estavam mais ali, para poder ter a lembrança dos apóstolos, aquilo que eles ensinaram. Então, sim, no meu entender, primeiro veio a tradição, depois a escritura surgiu da tradição. É isso, né? Então, para mim está perfeito, Marco. A Patrícia, nossa paroquiana que fica um tempinho aqui em Serra Negra, um tempinho lá em São Paulo. Padre, existe alguma ordem hierárquica para Deus se revelar ao seu povo, primeiro ao clero, depois aos leigos, por exemplo? Não. Olha, vamos pensar, né? No Antigo Testamento, Deus foi... Primeiro ali não havia um clero, né? Ou seja, Deus foi conversando com o seu povo. Natural que Deus, por exemplo, Deus escolheu Moisés para receber os mandamentos, para liderar o seu povo, não é? Para ser um instrumento dele, mas Deus ia agindo na vida de todo o povo. No Novo Testamento, Jesus escolheu os apóstolos, se revelou a ele, mas também se revelou às multidões. Jesus, na verdade, tinha as multidões, depois tinha um grupo dos discípulos íntimos ali dele, e depois tinha um grupo daqueles mais íntimos, que lhe daria a missão depois de ser as colunas da igreja. Né? Então, Deus se revelou ao seu povo. Né? E é isso. E toda a igreja acolhe essa revelação. Tanto o Papa, quanto o bispo, quanto o padre, quanto a religiosa, quanto o leigo, o pai de família, o solteiro, o casado, todos nós precisamos aderir à revelação de Jesus, que está na Escritura e está na tradição. Né? O Senhor está vivo na igreja e ele nos toca a cada um. Né? Não significa porque tem uma função particular dentro da comunidade cristã, vamos dizer assim, que tem uma função hierárquica, que está mais próximo de Deus, ou seja, mais santo. Não significa necessariamente isso. Né? É mais santo quem se abre mais à ação da graça de Deus, quem corresponde mais ao amor do Senhor. Né? A santidade, a intimidade, essa intimidade com a revelação de Deus, né, não tem necessariamente a ver, natural, que a quem mais foi dado, mais será cobrado, né, mas mais do que a função que ocupa na igreja, tem a ver com a graça de Deus e com a abertura do coração. Claro? Então, ou seja, o clero não tem uma revelação particular para o clero, não, tem uma missão de anunciar, de zelar, de cuidar, de celebrar os sacramentos, de transmitir, de cuidar da comunidade, mas não significa que recebe uma revelação especial de Deus, certo? Meiritrida. Padre, por que em alguns episódios do Antigo Testamento Deus parece ser mais vingador do que justo? Né? Então essa é uma pergunta também interessante que às vezes as pessoas têm. Então, olha, tem os episódios no Antigo Testamento que parece que Deus, vamos dizer assim, entre aspas, é muito bravo. E tem outras do Novo Testamento que parece que Deus é muito manso. Como que é? Né? Para resolver isso, teve inclusive quem sustentou que não, que existia um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Né? Não, claro que não é assim. É o mesmo Deus que nos fala no Antigo Testamento e também no Novo. O que acontece é o seguinte: Deus é Pai e vai formando o seu povo ao longo da história da salvação. A gente acho que falou aqui num dos encontros passados. Com uma criança,
às vezes, pelo bem dela, ela não vai entender teorias, ela não vai entender. Pro bem dela, às vezes tem que fazer um carinho, às vezes tem que dar uma bronca, não faz isso, dá um tapinha, o pai vai ficar bravo, a mãe vai ficar brava, porque é o que ela consegue entender. O pai e a mãe amam a bondade, a verdade, querem ver a criança crescendo, mas ela não está em grau de entender em profundidade as razões de tudo, né? Então o pai tem que fazer cara feia, tem que dar uma bronca, tem que pôr lá no cantinho lá, como que é, cantinho do juízo, como que eu penso que é da Super Nani lá, não sei, não me recordo, tem que colocar no cantinho lá da reflexão, não é assim? Quando vai crescendo, daí você vai conseguindo explicar mais coisas. Quando vai crescendo, você vai conseguindo abrir o seu coração e vai mostrando, não lembra aquela, né, eu estava brava porque eu te amo. Né? Porque eu não queria ver você se machucando, levando um choque, eu não queria, por isso que eu fui, né? Certo? Agora, é o mesmo Deus, né? É o mesmo Deus que é e sempre foi e será justo, que é, sempre foi e será bondoso e misericordioso. Deus é bom e misericordioso, inclusive quando ele nos corrige com força, porque ele quer a nossa salvação. Né? Ele é igualmente justo quando ele olha para nós com mansidão, porque a gente quer desanimar, não é? Então é o mesmo Deus que é Pai e vai se revelando aos poucos ao seu Filho e ao seu povo, a cada momento na maneira que o seu povo precisa e consegue acolher, certo? É o mesmo Deus, bom, justo, santo, bondoso e misericordioso. O problema é que às vezes a gente só consegue enxergar uma face de Deus. Então, por exemplo, há anos atrás as pessoas parece que só se recordavam da justiça de Deus e tinham muito medo da perdição e do inferno. Hoje acontece o contrário. Todo mundo se lembra que Deus é bondoso e misericordioso. Só que alguns usam da misericórdia de Deus para sua condenação. Porque assim, não, Deus é bom, no final vai dar tudo certo, não tem problema, Deus me entende. Certo? Ou seja, isso é abusar da misericórdia. Pensar na misericórdia de Deus, puxa, Deus não me desiste de mim, eu preciso caminhar, eu não posso abusar dessa misericórdia. Claro, né? Então, a justiça de Deus é misericordiosa e a misericórdia de Deus é justa. Deus não desiste de mim, mas se até o final eu não me abrir, eu posso me perder. Não porque Ele queira, mas é porque Ele é justo e santo. E se eu não quero me abrir à sua graça, eu não posso me aproximar dEle. Claro? Então é isso. É o único Deus que vai se mostrando, né, ao seu povo à medida que o seu povo é capaz de compreender. Acho que está respondida a pergunta da Meire. Opa! Padre, uma pergunta do Mauro Lacerda. Qual a diferença que existe entre os salmos? Porque tem salmos de súplica, salmos de agradecimentos. Os salmos são orações, são cânticos que Deus foi inspirando no coração do seu povo. São orações, é Deus inspirando o homem palavras pelas quais o homem pode conversar com ele. É curioso o que são os salmos. Tem dia que o salmo é um salmo de alegria, né? Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, né? Eterna é a sua misericórdia. Né? Tem dia, cantai ao Senhor com a harpa e com a cítara. Deus suscitando palavras, né, no momento de alegria para o seu povo louvar Ele com as palavras inspiradas por Ele mesmo. Outro dia, está pedindo misericórdia. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me, do meu pecado todo ele me lavai e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Né? E assim por diante, né? Diante do pecado lá do rei Davi, né? Essa oração de misericórdia, de perdão, me dá um coração novo, um coração purificado, um coração que seja firme. Né? Outro dia, um salmo de sofrimento, como aquele que Jesus começou a rezar na cruz. Às vezes nós não entendemos aquelas palavras de Jesus na cruz. Né?
Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Como que pode? O que é aquela palavra? É o início de um salmo que Jesus começou a rezar, no qual era expresso todo o sofrimento do povo de Deus e sofrimento que Jesus estava carregando, né? E esse sentimento que as pessoas às vezes tinham que Deus tinha abandonado, e assim começava Jesus assumindo todo o sofrimento humano e toda a angústia humana. E se a gente continua lendo esse salmo, vai falar da esperança da ressurreição, do Salvador, da salvação que ia acontecer naquele momento. Ele ia carregando todas as nossas dores e vai agora nos dar a salvação. Claro? Então são orações, cânticos, em tons diferentes, para momentos diferentes. São orações inspiradas por Deus para a gente conversar com o próprio Senhor. Num dia de angústia, num dia de alegria, num dia de ação de graça, num dia de pedido de perdão. Para cada momento da nossa vida, a gente encontra ali um salmo que nos ajuda a conversar com o Senhor. Letícia, padre, por que o salmo cantado na missa não é igual aos salmos da Bíblia? Então vamos lá. Então é assim, olha. A Bíblia, originalmente, ela foi escrita em 3 línguas. Em hebraico, aramaico e grego, certo? Essas, né, o original ali vamos dizer assim, é a palavra de Deus inspirada, revelada, está ali. Agora, nós temos em cada língua diversas traduções da Bíblia, né? Mesmo na Igreja Católica, deixa eu pegar ali o quanto de Bíblia que eu acho que não dá para eu mostrar aqui, mas olha, tem Bíblia da Ave Maria, Bíblia da Tebe, Bíblia de Jerusalém, Bíblia pastoral, Bíblia, ou seja, tem diversas traduções, né? Na tradução, o que acontece? É difícil a gente ter uma equivalência exata com aquilo que está no original, né? Então, cada tradução é uma tentativa de trazer aquela palavra para ser acessível a nós, né? Certo? Então, olha, nos Salmos tem ali, aliás, a tradução que a gente usa na liturgia é a tradução oficial da igreja, que é a Neo Vulgata, né? Existem outras traduções, né? Certo? Tudo é a palavra de Deus, é simplesmente as traduções que são diferentes, né? E também é feito um esforcinho ali, como cada tradução vai priorizar uma coisa, ali no Salmo se tem, que a gente lê na liturgia, tem um esforço para acentuar a métrica, né, do salmo ali. Claro? Depois, Kleber Galvani. Por que Deus nos fala muito em parábola nas Escrituras? Ou cada profeta usava seus próprios exemplos? Então, na verdade, toda a Escritura tem parábola, claro, mas Jesus usava muitas parábolas, porque era um modo, vamos falar assim, a metodologia muito comum na época do Senhor, usado pelos rabinos, né? Histórias. Quando a gente simplesmente fala uma coisa, a pessoa escuta. Mas quando a gente conta uma história, parece que a pessoa prende mais atenção. Ela tem que pensar para ela chegar, para ela entender o recado. Ela tem uma participação mais ativa. Normalmente aquilo fica mais gravado no nosso coração, né? E é fácil a gente saber disso, né? Se eu perguntar para vocês, para nós, um trecho da grande oração de Jesus no cenáculo, lá na oração sacerdotal de Jesus, para você falar, talvez você não vai saber. Agora, se eu falar assim, porque é uma oração, um discurso do Senhor. Agora, se eu falar assim, você lembra da história do filho pródigo? Quem que não lembra? Você lembra do bom samaritano? Você lembra, né? Ou seja, Jesus... Deus nos fez, Deus sabe o jeito que a gente funciona, e Jesus, nos conhecendo muito bem, ele usou essa metodologia para que a gente não se esquecesse da sua palavra, para que a gente pudesse participar dela, tirar conclusão, gravar, falar, viver, né? Então por isso que Jesus fala tanto em parábola.
Depois, Viviane. Padre, qual é a relação entre fé e milagre? Pergunta também muito interessante. Qual que é a relação de fé e milagre? Toda pessoa que tem muita fé, todos os santos receberam muitos milagres? Como que é? Não. Então, olha, Deus nos quer santos, Deus nos quer cheios de fé, íntimos dele, e ele realiza os seus milagres quando ele quer, a quem ele quer. E sempre os milagres do Senhor, além de ser fruto da misericórdia, mais do que um consolo nesse mundo, o que quer é a nossa salvação eterna. Certo? Por trás de cada milagre, Jesus está dando um sinal que ele de fato é o Salvador e que a gente pode confiar nele. Jesus está revelando quem ele é. Então, olha, por exemplo, o milagre de vamos pensar, sei lá, de uma cura de uma pessoa. Além de ser misericórdia, aquela pessoa que está sofrendo, certamente Deus quer também que ela e quem está em torno dela e quem recebe a notícia dessa graça, que desperte para ele. Porque a gente pode recuperar da doença, mas mais cedo ou mais tarde a gente vai perder a saúde, porque a gente não vai ficar aqui para sempre, não é? Agora, se eu entendi que Jesus é a minha vida, ele me salva, ele me cura, agora eu quero de verdade ser uma pessoa sarada, curada, viva, porque eu quero viver com ele para a eternidade. É uma coisa bem clara para a gente ver. O milagre da canonização de São João Paulo II, quem recebeu foi, aliás, eu tenho que confirmar se é da canonização ou da beatificação, uma correção. Eu falei ontem que eu não estava lembrando exatamente o concílio judaico lá dos fariseus de Jâmine, eu falei que era no século III, foi entre o século I e o II, só uma correção. Aliás, eu fiquei de confirmar e dar aqui a resposta. Mas voltemos lá para o João Paulo II, eu não tenho certeza se é o milagre da beatificação ou da canonização. Quem recebeu foi uma freira que tinha mal de Parkinson e pediu a intercessão de São João Paulo II e ficou curada do mal de Parkinson. E recebeu essa graça, essa misericórdia, que era um sinal que Deus dava para a igreja, para o Papa, que de fato, quem canonizou, o beatificou Bento XVI e Francisco, que de fato João Paulo II estava no céu. Foi um sinal. Certo? E aquela irmã recebeu uma graça que não era só para ela, era para todos nós. Certo? Ela recebeu a graça e todos nós tivemos o benefício de lembrar que Deus não perdeu o controle, que Deus está com a gente, que Deus está no comando, que Deus ouve a oração dos seus santos. Certo? Então ela recebeu a graça e ela tinha fé e recebeu o milagre. Agora, irmãos, lembremos uma coisa. João Paulo II é santo, teve mal de Parkinson, e o milagre não foi a sua cura, mas foi ser fiel até o último momento, a não desistir e até o final na sua entrega. Esse foi o grande milagre de João Paulo II. Está vendo como não tem necessariamente a ver o milagre e a santidade. Deus quer a nossa salvação e ele vai vendo o que é melhor para a nossa salvação eterna. A intercessão de São João Paulo II conseguiu a cura de uma irmã de Parkinson. Agora, o próprio João Paulo II teve Parkinson e não foi curado. O grande milagre foi ele ser fiel, conduzir a igreja com todo o sofrimento, não desistir e até o final mostrando que era Deus que estava no remo, era Deus que estava na direção, era Deus que estava ali quando era fraco, era Deus que conduzia a sua igreja mais do que nunca. Claro? É isso daí. Se o Senhor nos dá um milagre, a gente agradece e adere a Ele e dá graças a Ele. Se Ele pede para a gente ser fiel sem milagres, a gente fala para Ele, Senhor, como dizia Santo Agostinho, concede o que me pedes e pede-me o que quiseres. Certo? O que o Senhor quer, me dá graça.
e peça o que o Senhor quiser. Concede-me o que me pedes e peça-me o que quiseres. Claro? Então aí, vamos lá, pergunta do Anderson. Padre, um breve comentário, temos 4 minutos. Um breve comentário sobre os livros apócrifos, os evangelhos apócrifos. Vamos lá, então. Então, aqui a gente estava refletindo ontem e hoje. Jesus ensinou os apóstolos iam fundando comunidades e ensinando, celebrando, deixando os bispos, passando o que eles ouviram de Jesus, certo? E depois começou um apóstolo, um colaborador, começou a escrever os evangelhos. Todos os evangelhos foram escritos durante o século I. No ano 100 já tinha terminado o último livro da Bíblia, que era o Apocalipse de São João. Certo? Agora era assim, não havia, é óbvio ainda, a Bíblia toda junta como nós temos hoje. Então, por exemplo, numa região, tinha lá o Evangelho de São Mateus, que foi lá um local em que São Mateus viveu, ensinou, ali tinha, e fizeram cópia, passaram para a igreja vizinha. Né? A outra, lá em Roma, tinha de São Marcos, certo? Que na outra de Lucas, na outra de João. E depois os bispos se encontravam e iam trocando os evangelhos, iam passando uma igreja, ia comunicando com a outra o evangelho, aquilo que aprendeu do apóstolo que cuidou daquela igreja, certo? E assim foi. Acontece que com o passar do tempo, depois no século III, muito depois que já tinha acabado de ser escrita a Bíblia, algumas pessoas começaram também a escrever evangelhos e atribuir a um apóstolo alguma figura da Bíblia. Mas eram pessoas, normalmente, fora da igreja, que escreviam livros a respeito de Jesus, mas séculos depois de Jesus. Era óbvio que aquilo não eram inspirados. Esses evangelhos, que não são palavras de Deus, são vida de Jesus, mas escrito tardiamente, esses evangelhos são chamados evangelhos apócrifos. Não são palavra de Deus, pode ter algum elemento histórico ou não, mas não são inspirados, foram escritos muito depois da época da inspiração bíblica, certo? Então, e são normalmente coisas muito cheias de, nem todo, mas a maioria muito cheia de fantasias. Por exemplo, um desses escritos, que a igreja não reconhece, nunca reconheceu como palavra de Deus, dizia o seguinte, que Jesus, quando era criança, estava brincando com o amiguinho, daí Jesus ficou bravo com o amiguinho e Jesus matou o amiguinho. Imagina que fantasia! E depois Jesus se arrependeu, daí Jesus ressuscitou o amiguinho. Ou seja, é coisa cheia, não é o Jesus que se fez homem, que a igreja, da fé da igreja, não é? Que a igreja conhece, né? Não é, são escritos tardios por pessoas que se passavam por personagens bíblicos e são evangelhos, histórias bem fantasiosas. Né? Alguns têm alguma informação interessante, né? Mas não são inspirados por Deus. Esses são os evangelhos apócrifos. Silvana Oliveira. Alguma igreja protestante hoje ainda segue o Antigo Testamento? Então, na verdade, é assim. Todos nós, toda a igreja cristã, protestantes, católica, precisa seguir a Bíblia inteira, o Antigo e o Novo Testamento. Mas a gente precisa entender que o Antigo se cumpre no Novo e precisa saber interpretar o Antigo à luz do Novo. Né? Tem episódios do Antigo Testamento que era a preparação para Jesus aliás, tudo se realiza no Senhor, se realiza em Jesus. E agora a gente tem que ler e entender cada episódio à luz de Cristo. Né? É verdade que algumas comunidades cristãs aí, evangélicas, protestantes, não conseguem interpretam literalmente algumas passagens e não vê o sentido profundo, né? Ou aquele episódio era apenas uma preparação para o que viria, né? Então sim, tem
tem igrejas, né, tem comunidades eclesiais que não conseguem interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo e às vezes ficam perdidas em algumas práticas que não são mais válidas a partir de Jesus. Por exemplo, a gente tem as pessoas que são, né, a gente respeita cada um, mas né, a gente precisa falar, né, o que é e o que não é. A gente tem as pessoas que são testemunhas de Jeová. Dentre tantas coisas que são diferentes de nós, eles guardam o sábado e não o domingo. Por quê? Porque Deus mandou descansar no sábado. De fato, foi assim mesmo. Só que eles se esquecem que Jesus é o novo homem, começou a nova criação e fez o novo mundo. E Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, né, no dia da ressurreição de Jesus, surgiu um novo mundo. Se o sábado comemorava a primeira criação, o dia que Jesus ressuscitou é o dia do Senhor Jesus, o dia da nova criação. O dia que passou a ser santo agora a partir de Jesus, porque Jesus, a cada domingo, ia aparecendo para os apóstolos. Né? No primeiro dia da semana aparece de manhã, aparece de noite. Domingo que vem é o domingo da misericórdia. A gente vai ver o que aconteceu no domingo seguinte à Páscoa. Né? Jesus, mais uma vez, se reuniu com os apóstolos no cenáculo. Né? Jesus foi sempre aparecendo no primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana passou o dia da igreja encontrar com Jesus ressuscitado e celebrar a Eucaristia. Então, o que era o dia santo no Antigo Testamento, que era o sábado, a partir da ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana, passa a ser o primeiro dia da semana, que a igreja passou a chamar de domingo, que significa literalmente dia do Senhor. Né? Esse nome domingo foi criado pelos cristãos. Né? Normalmente, esse primeiro dia da semana era chamado dia do sol. Em inglês ainda é assim, Sunday, né? Ou seja, o dia do sol. E os cristãos começaram a falar, não, mas o sol é Jesus, é dele esse dia. Não vai ser mais dia do sol, vai ser dia do Senhor. E nas nossas línguas latinas, né, como o português, né, nós temos então o domingo, dies domini, dia do Senhor. Pessoal, já são 9h03. Eu acho que eu respondi as perguntas das semanas passadas, mas eu não respondi as que vocês colocaram hoje. Aí a gente deixa para uma próxima maratona de perguntas, certo? Sábado e domingo estão de folga, descansa, aproveita. E segunda, vamos pegar firme. E olha, vai começar muito bem, porque a gente vai começar com o livro do Gênesis. Leia o primeiro e o segundo capítulo. Certo? Né? Se quiser ler mais, leia também. Mas leia para a gente entender a obra da criação de Deus. É fabuloso o livro do Gênesis. Leiam. Né? E eu vou estar contando aqui os minutos para o nosso próximo encontro aqui da Escola da Fé na segunda-feira. Aproveita, se quiser fazer uma revisão, faça uma revisão nas aulas passadas. Manda para algum amigo, convida mais gente para participar. Vamos fazer a palavra de Deus, vamos jogar semente para tudo que é lado que a gente puder, tá bom? Agradeço a vocês que passaram essa semana aqui comigo. Deus lhes pague. Obrigado por estarem ajudando eu viver melhor a minha quarentena e espero que esteja também ajudando vocês, né, a viver esses dias com uma luz nova, né, de voltar para a nossa fé, de lembrar que Deus está no controle, que Deus venceu a morte, né, e a gente continue firmes na próxima semana, segunda-feira, 20h. Certo, pessoal? Eu vou mandar pelos grupos do WhatsApp, creio, mas aumenta a minha fé, eu vou mandar essa imagem que eu coloquei aqui da Bíblia, né, dessa biblioteca, e aquele esqueminha que eu fiz das aulas passadas, tá bom? Se alguém ainda não estiver nos nossos grupos de WhatsApp, eu vou colocar daqui a pouquinho o link aqui debaixo da descrição do vídeo. Você entra lá, se você ainda não estiver nos nossos grupos de WhatsApp, e clica. Assim você pode receber as mensagens e algum material que eu venha também a mandar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Bom descanso.
Até a segunda-feira, se Deus quiser, as missas continuam 7 horas da noite sendo transmitidas, tá certo? E a gente vai pedir, então, a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.